Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui na nossa terceira aula de avaliação institucional e hoje nós vamos falar sobre a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, são diversas as leis que regem o sistema educacional no Brasil. Nós estudamos aí na aula 1 e na aula 2 um pouquinho sobre a Constituição Federal, né? É a Constituição Federal de 1988, que é a carta magna do país, né, que destina à educação todo um capítulo, sendo este composto por 10 artigos repletos de princípios, mas a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto o público quanto o privado. E hoje, a nossa LDB é a Lei 9394, que foi sancionada em dezembro de 1996. Ah, gente, vale dizer que existiram outras LDBs ao longo da história do país. Tá? Essa LDB que a gente usa hoje não é a única que teve, não. Né? Antes dela, houve outras. Então, o sistema educacional no Brasil é baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 96, e no caso do ensino superior, existe uma vasta gama de normas, né, entre decretos, pareceres e leis. E com a reforma universitária, houve uma regulamentação mais robusta no sistema do ensino superior. Mas a gente vai estudar mais sobre a educação básica, tá? Então, a Lei 9131 de 95 criou o Conselho Nacional da Educação, que é o CNE, que é composto por duas câmaras autônomas, que é a Câmara de Educação Superior e a Câmara de Educação Básica, que é a que a gente vai estudar mais no decorrer do nosso semestre. E cabe ao CNE auxiliar o MEC, né, na formulação e avaliação da política nacional de educação. Olha, a LDB, essa lei de 9394 de 96, bem como a quem incumbe legislar sobre o sistema educacional, né? A Constituição Federal, ela dispõe sobre a educação como um complexo de direitos e de um direito de todas, né? E deveres do Estado e da família. E apesar da Carta Magna, né, que é a Constituição Federal, prever a educação como um direito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a que regulamenta todo o sistema educacional brasileiro. Então, a gente foca mais na LDB. Lógico que a gente não desrespeita a Constituição Federal, né? A LDB veio depois, e obedecendo aí a esse capítulo que fala lá na Constituição, né, sobre esse complexo de direitos de todos e deveres do Estado e da família, a LDB só dá sequência nisso aí, melhorando para que entendemos sobre como deve funcionar a educação. E nós também tivemos outras leis importantes para a educação brasileira, né? Nós vamos citar aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, a Lei número 8069/90, a Lei número 10098/94, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, né? A Lei número 10.436 de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, né? Fala sobre Libras. São leis específicas, né? A Lei número 7.853 de 1989, que fala sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência. A Lei número 10.172 de 2001, que é conhecida como Plano Nacional de Educação, e consoante o artigo 9º, inciso 1 da LDB, e Lei 9131 de 1995, que criou o Conselho Nacional da Educação, que é o CNE, que é o órgão responsável por auxiliar o Ministério da Educação na formulação e avaliação da política nacional da educação, entre outras. Então, nós temos aí o CNE, né, que está junto com o MEC, auxiliando na formulação dessas leis, né, dessas políticas públicas aí sobre a educação. E hoje nós vamos estudar um pouco mais, né, sobre a LDB.
eu já disse para vocês que o sistema no Brasil está organizado e estruturado de acordo com a LDB, de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a lei número 9.394/96. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, vão poder baixar essa lei. Não estou dizendo que vocês devem decorar a lei, mas a gente deve conhecer, fazer pesquisa, verificar lá os seus capítulos, os seus artigos, os seus incisos, né? E a gente vai estar estudando bastante sobre a LDB no decorrer do semestre também. Porque não tem como a gente falar de avaliação institucional se a gente não conhece a lei que rege o ensino, né? Então, a lei de número 9394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB 9394/96, é a que estabelece a finalidade da educação no Brasil. E como essa deve ser organizada. Né? Eu disse, algumas pessoas eu respondi aí no fórum, inclusive, dizendo que muitos países reconhecem a nossa organização da educação como uma das melhores do mundo, né? Em termos de organização, não é a finalidade da educação, tá? Então, ela está organizada de uma forma muito clara, muito, né? Dá para entender muito bem. Agora, a gente tem que ver se realmente tudo está acontecendo conforme está na lei, né? Então, a LDB diz quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis de modalidade de ensino, nós temos em vários níveis, em várias modalidades de ensino, entre outros aspectos em que se define e se regulariza, e o que regulariza o sistema da educação brasileiro com base de princípios presentes na Constituição, né? Não sai nada fora da Constituição Federal. Olha, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. E essa lei foi aprovada em dezembro de 1996, com o número 9394/96. E ela também é conhecida popularmente como a Lei Darcy Ribeiro, né, que foi uma homenagem a esse importante educador e político brasileiro, né, que foi um dos principais formuladores dessa lei. Darcy Ribeiro, ele lutou muito para que essa lei fosse formulada, fosse implementada, né, e tivesse em vigência no Brasil. A LDB ela é composta por 92 artigos que versam sobre os mais diversos temas da educação brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior. A LDB tem como principais características estabelecer que todo cidadão brasileiro tem o direito de acesso gratuito no sistema público ao ensino fundamental. Vejamos, gente, tudo que está na lei é muito bem escrito, muito bonito, né? Agora, nós, enquanto cidadãos, nós devemos também estar sempre questionando, sempre verificando, sempre analisando para ver se realmente o que está na lei está acontecendo, né? Será que todo cidadão brasileiro tem realmente o direito ao acesso gratuito à educação? Né? Está acontecendo isso? Como é que funciona isso aí onde você mora? Lá na localidade, lá no seu bairro, lá na sua cidade, de repente vocês não são todos aí da mesma cidade que vocês fazem o curso, né? Não são todo mundo, não mora todo mundo em Araguatinhas, às vezes vem outras pessoas até de outros estados. Mas como é que funciona lá perto da sua casa? Né? Todas as pessoas, todas as crianças, todo cidadão realmente tem esse direito ao acesso gratuito? Porque eu posso dizer que tem acesso, mas eu não tenho ônibus para ir para a escola, eu não tenho estrada para ir para a escola, né? Então, a gente tem que estar sempre questionando isso e ver se realmente tudo isso está acontecendo. Tem também como outra característica definir que o ensino fundamental tem início aos 6 anos de idade, né? A partir dos 6 anos de idade, essa educação ela é obrigatória, tanto é que se tiver criança, ela não tiver matriculada na escola, quando ela tiver 6 anos, o conselho tutelar vai estar batendo na porta, vai estar conversando com a família, né? Toda criança, a partir de 6 anos, ela tem que estar matriculada no ensino fundamental. E é responsabilidade do Estado, né? Até 6 anos é responsabilidade dos municípios. A partir de 6 anos é responsabilidade do Estado. Aponta para que esse direito seja gradativamente levado além também ao ensino médio,
né? Tem que estar estudando, tem que fazer o ensino fundamental todo, depois tem que estar matriculando no ensino médio também. Determina a função do governo federal, estados e municípios no tocante à gestão da área de educação. A LDB também estabelece as obrigações das instituições de ensino, escolas, faculdades, universidades. Determina a carga horária mínima para cada nível de ensino. Então, cada nível de ensino tem uma carga horária pré-estabelecida que deve ser seguida. Apresenta diretrizes curriculares básicas, né? Tem as pessoas que ficam lá trabalhando, fazendo essas diretrizes, né? Fazendo com que isso funcione realmente. Aponta funções e obrigações dos profissionais da educação, professores, diretores, etc. Então, aponta essas funções. Agora, os professores, os diretores, as pessoas que trabalham na escola realmente estão fazendo, cumprindo essas funções e essas obrigações, né? Ou será que elas estão lá tomando o trabalho, a vaga de alguém que realmente gostaria de estar trabalhando? Né? Nós temos tudo isso aí no Brasil. Nós temos gestores, né, diretores que pegam o dinheiro público das escolas, nós temos governantes que pegam o dinheiro que seria destinado para a escola, né? Então eles não cumprem com essas obrigações que seriam destinadas para esses profissionais. Né? Esses profissionais não cumprem essas obrigações, né? Estão ocupando um cargo e não estão cumprindo com essas obrigações. A LDB determina que o ensino fundamental deve ser presencial, sendo o ensino à distância usado como complementação da aprendizagem ou em casos emergenciais, né, como ocorreu aí no caso da pandemia, da Covid-19, no ano de 2020, 2021, nós tivemos que mudar totalmente como funcionava a educação. Né? Nós tivemos de trabalhar de forma remota, às vezes até sem internet, os professores tiveram que fazer cursos, os alunos tiveram muita dificuldade e também teve uma defasagem aí na educação, né? Os especialistas consideram que não houve realmente uma aprendizagem significativa como com esses 2 anos aí trabalhando à distância, como se estivéssemos trabalhando presencial, né? Então estão correndo atrás desse prejuízo aí. Então a lei, ela já determina isso, né? Ela já determina que se tivesse algum problema, poderia ter sido trabalhado à distância, mas ela deve ser presencial, tá? O ensino fundamental deve ser presencial. A educação básica no Brasil, ela constitui-se de 3 fases, né? Que é o educação infantil, né? Ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, gente, nós hoje vamos ficar por aqui. Os slides estão postados na rota de aprendizagem, tem atividade para vocês fazerem, né? E a gente vai estar estudando mais no decorrer do semestre aí, nós vamos voltar a falar sobre LDB. Nós também vamos ter nosso encontro presencial, onde a gente vai estar fazendo seminário, vocês vão estar apresentando trabalhos sobre LDB. E eu espero que vocês continuem estudando, lendo muito, pesquise sobre a Constituição Federal, né, se puderem baixar para estudar, para fazer pesquisa, a LDB, tá? Essas leis sobre educação, né? E estudem também sobre políticas públicas da educação brasileira, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.